Olá, meus irmãos, estamos de volta para a nossa última aula de História da Igreja, a história dos moveres de Deus, a história de como Deus interfere na história, restaurando a sua igreja, estabelecendo os seus desígnios. E finalmente nós estamos chegando no século XX, e esse século, talvez o século com maior densidade histórica, com as maiores catástrofes, as maiores guerras, mas também os maiores avanços da igreja, os maiores movimentos de Deus, os maiores avivamentos, as maiores visitações, um século de discórdia, de contradições, de guerra entre luz e trevas, de avanço da igreja, de reação satânica, de perseguições, de grande morticínio, mas também de grandes esperanças para a humanidade. E nós queremos começar, como não poderia deixar de ser, falando sobre o poderoso avivamento pentecostal do início do século XX. E gostaria de que você olhasse, visse aí no seu vídeo, nós vamos estar mostrando algumas imagens. E o avivamento pentecostal, ele começa de uma maneira muito interessante, porque não houve uma denominação por trás disso, não houve um só grande líder, mas a gente percebe que isso foi resposta dos anelos do coração da igreja, resposta de oração. E nós falamos na aula anterior que havia uma necessidade mundial de avivamento. A igreja precisava não só de meras doutrinas, mas precisava da vida de Deus, da glória de Deus. E no processo de restauração da igreja, vimos que Deus traz a verdade da salvação pela fé, depois a verdade da santificação, depois Deus começa a trabalhar a necessidade de uma restauração mais profunda e completa. E no final do século XIX, os 1800, melhor dizendo, há o grande avivamento do país de Gales. E ali nós percebemos que aquela atmosfera de arrependimento de pecados, de profunda compulsão, compungimento gerado pelo Espírito Santo, toma conta das igrejas. E esse anelo, então, chega finalmente nos Estados Unidos, que já é a primeira economia do mundo, já no início do século XX. E ali, nos Estados Unidos, numa região da Califórnia, chamada Rua Azusa, em Los Angeles, há uma pequena missão, essa Apostolic Faith Gospel Mission, na Rua Azusa. E os irmãos ali começam a orar, a buscar de Deus, e há um consenso entre muitas denominações, muitos líderes de várias denominações, que é preciso haver um avivamento, que é preciso haver uma visitação de Deus. Ninguém sabe exatamente que tipo de avivamento é esse, mas há um consenso de que o poder de Deus é necessário na igreja, há uma experiência mais profunda com o Espírito Santo precisa ser realidade na igreja, e de repente algo começa a acontecer nessa pequena missão da Rua Azusa. O Espírito Santo começa a se manifestar nas reuniões, o Espírito de Deus começa a tomar o controle das reuniões, e aí simplesmente o homem sai de cena. E filas enormes eram feitas do lado de fora dessa pequena igreja, de modo que centenas de pessoas entravam e ficavam ali horas debaixo do impacto do poder de Deus, eram batizadas no Espírito Santo, e há uma novidade, elas começavam a falar em línguas, debaixo daquela influência poderosa do Espírito Santo, falavam em línguas, choravam, se arrependiam, muita gente foi impactada, depois centenas de pessoas saíam, mais gente chegava, e milhares e milhares e milhares de pessoas foram impactadas aqui nessa missão apostólica da Rua Azusa. E de repente esse movimento começa a se espalha pelas denominações, se espalha nos Estados Unidos, e nós vemos então muitos ministérios surgindo, e um dos que eu gostaria de destacar, talvez dos primeiros e mais pioneiros ministérios, eu preciso voltar um slide, do século XX, é essa irmã, você está vendo no seu vídeo, a irmã Maria Woodworth Etter. Essa mulher, no final já do século XIX, 1800 e alguma coisa, ela, no final, nas últimas 2 décadas do século XIX, essa mulher era uma pessoa casada com um senhor com quem ela teve 5 filhos, e ela tinha um chamado ministerial. E tentando responder, mas querendo conciliar com a função de dona de casa,
ela não conseguia responder a Deus como devia, e orando, se entregando a Deus, de repente uma tragédia acontece, os filhos morrem, ela perde o marido, fica viúva, e ela fala para Deus: Senhor, então, o Senhor agora vai ser o meu marido, o Senhor vai ser a minha família, e eu quero servir o Senhor. E naquele ambiente de impacto do derramar do Espírito Santo, essa mulher se dedica completamente a Deus, e ela é reconhecida, apesar de ser mulher, como um dos ministérios de maior influência naquele começo do avivamento pentecostal. A irmã Éter, então, começa a viajar, primeiro pelas cidades pequenas dos Estados Unidos, do interior dos Estados Unidos, e ela, no lugar que ela chega, o impacto de cura acontece, o impacto de milagres acontece, e isso era algo tão notório que a própria imprensa foi despertada e começou a relatar isso nos jornais, e ela registra isso num livro, que é a sua autobiografia, e o livro em inglês é Diário de Milagres, de Sinais e Prodígios. Ela própria escreve, e muito do que ela cita, ela está citando jornais que comprovavam o que acontecia nas suas reuniões. Milhares de pessoas curadas. Há um relato de uma das campanhas dela em que 3 surdos mudos foram curados instantaneamente juntos. E eles começaram então a gritar, dizendo, né, mostrando que eles conseguiam ouvir, e começaram a fazer os grunhidos, né, que agora eles ouviam e podiam falar, e toda a audiência em lágrimas, e a reunião simplesmente acabou, porque o poder de Deus se manifestou ali de uma maneira notória. Havia outras experiências tremendas com a irmã Maria Woodworth Etter. Às vezes ela chegava numa cidade e ia para o hotel, orando, intercedendo horas e horas e horas para a reunião à noite. Ela começava a ministrar que nas suas casas as pessoas fossem impactadas. E houve casos de tremor de terra nos arredores daquelas pequenas cidades. As pessoas nas suas casas começavam a chorar, compungidas por Deus, sem ter ouvido pregação alguma. E à noite afluíam então milhares de pessoas, o poder de Deus se manifestava. E nesse diário de sinais e maravilhas, uma das coisas que é contada é que houve um prodígio que aconteceu numa dessas reuniões. Foram 3, 4 décadas de ministério, em que ela foi tomada pelo poder de Deus e ficou com a mão estendida, como nessa foto que vocês veem, você pode ver no vídeo. E ela com a mão estendida, durante horas e horas e horas, parece que 2 dias, se a minha memória não falha agora. 2 dias com as mãos levantadas, as pessoas passavam, eram curadas, as pessoas eram batizadas no Espírito Santo, e o poder de Deus se manifestou de uma maneira extraordinária e estrondosa. Agora, esses irmãos da Rua Azusa, nós temos aqui essa equipe, esse grupo de irmãos, são alguns dos principais líderes que começam nesse movimento pentecostal bem incipiente ali no começo. Não houve uma denominação específica no berço do movimento pentecostal. Mas, infelizmente, aquelas igrejas protestantes históricas, elas reagem contra o mover de Deus, rejeitam o avivamento pentecostal, não entendem que é Deus movendo de maneira soberana, tropeçam na pedra de tropeço e rejeitam aquele avivamento. E a maldição dessas igrejas protestantes é que no século XX elas mergulham numa frieza espiritual mortal, elas entram num processo de estagnação terrível, e Deus levanta então, de uma maneira impactante, em escala planetária, o movimento pentecostal e as igrejas que daí surgem. Então as igrejas pentecostais clássicas que surgem desse movimento pentecostal são principalmente as Assembleias de Deus, que surgem ali nos Estados Unidos e depois enviam missionários para todo o planeta e se torna uma igreja poderosa, impactante, um povo de oração. As igrejas de Deus, aqui no Brasil, elas não são tão conhecidas, mas fazem parte desse grupo de igrejas pentecostais clássicas. E a igreja do Evangelho Quadrangular, fundada por uma mulher, a irmã Maria Woodworth, a Aimee Semple McPherson. E nós temos um vídeo, eu gostaria de mostrar um vídeo mostrando essa irmã. A igreja do Evangelho Quadrangular, ela causou um impacto tremendo nos Estados Unidos, veio para o Brasil, ela é mais impactante no sul do Brasil, em Curitiba, são centenas de igrejas, e eu gostaria que você visse esse vídeo. É um vídeo em inglês de 1 minuto, mostrando a irmã Aimee Semple McPherson.
Vamos vê-la. Ela tinha uma estratégia evangelística muito agressiva. Quando ela queria pregar, por exemplo, sobre a salvação e o dilúvio, ela mandava construir então uma gigantesca arca de Noé e pregava sobre o assunto. Se ela queria evangelizar policiais, ela entrava vestida de policial e pregava para os policiais. E os milagres, os sinais, os prodígios foram notórios na vida dessa mulher e na vida da igreja do Evangelho Quadrangular, que tanto impactou o Brasil também. E se nós temos que falar alguma coisa sobre talvez a igreja pentecostal que mais impactou o Brasil, nós precisamos de destacar aqui as Assembleias de Deus. As Assembleias de Deus foram plantadas por missionários suecos no estado do Pará, e dali partiram para o Brasil inteiro. Hoje a Assembleia de Deus ainda é a maior denominação brasileira. Até uns 15 anos atrás, somente as Assembleias de Deus, sozinhas, eles tinham mais de 12 milhões de membros. E é interessante que o grande fruto da Assembleia de Deus foi a combinação de dois fatores. O primeiro fator, o fator oração e dependência de Deus. Todo assembleiano ali no começo da sua fé, você percebe um zelo tremendo por oração. Os círculos de oração são muito comuns nas igrejas. O primeiro crente da minha família inteira foi uma tia-avó, minha tia Virgínia, da Assembleia de Deus, com coquinho, a saiona comprida, do interior de Goiás, e aquela mulher com acordeon, ela tocava acordeon, evangelizava, era uma mulher santa, cheia do Senhor, acordava de madrugada para orar, ia para a igreja ainda com a noite escura e buscando o Senhor. Quantos milagres, eu mesmo fui testemunha na vida da minha tia Virgínia, da Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus então invade o Brasil, e esse outro componente, junto com a oração, junto com a expectativa pelo batismo no Espírito Santo, falar em línguas, dos milagres, a Assembleia de Deus usa uma estratégia que nós temos na igreja em células, que é investir na iniciativa dos crentes, deixa os crentes fazerem o ministério. E a Assembleia de Deus, então, ela libera para que as pessoas plantem igreja no seu quintal, no fundo do quintal constrói o prédio, os irmãos reúnem, fazem um mutirão, constroem aquilo sem reboco, sem nada, não tem nem telhado, mas já começam a reunir, e dali surge uma igreja, e depois os irmãos, no outro bairro, tem lá 2, 3 famílias, começam outra igreja, e aquilo que nós fazemos nas células, eles fazem nas congregações. Então, a Assembleia de Deus impactou o Brasil, e é uma das igrejas mais fortes, mais representativas da nossa nação brasileira. E avançando dentro da história do século XX, nós temos, à medida que o século avança, lá para a década de 40, década de 50, nós temos então o que é chamado de avivamento de cura. Nessa atmosfera de mover de Deus, de avivamento, de expectativa pelo poder de Deus, de visitação, de restauração da igreja, nós temos então um ambiente propício para que um outro grande mover de Deus, que é consequência do batismo no Espírito Santo, surja, que é a manifestação dos dons de cura, e um grupo enorme de evangelistas, são chamados generais de Deus, evangelistas usados na unção de cura, com uma unção tremenda, uma unção poderosa, são usados por Deus ao longo do século XX, mas especificamente na década de 50. A década de 50, especialmente nos Estados Unidos, foi uma década de grandes evangelistas. A.A. Allen, Jack Cole, Catherine Kuhlman, muitos homens e mulheres de Deus, William Branham. William Branham, ele era usado com sinais tão notórios de mortos sendo ressuscitados, de milagres de pernas sendo crescidas, dons de milagre de criação de órgãos. E há histórias tremendas. Aquele irmão, o final da vida dele,
ele estava com a esposa no carro e ele sofre um acidente, a esposa morre, a mulher está morta do seu lado e ele está preso nas ferragens, ele coloca a cabeça dela sobre a sua mão, ora para a sua esposa ressuscita e ele morre. Há, assim, coisas fantásticas, assustadoras dessa fase da história da igreja. E eu tenho mais um vídeo, e nesse vídeo eu já quero mostrar um desses homens de Deus, o A. Allen, num milagre tremendo em que uma pessoa paralítica, uma velhinha, frágil, numa dessas reuniões de cura, onde o poder de Deus se manifesta, ela é tomada pelo poder de Deus, e o milagre ali acontece, a mulher levanta e anda diante de toda a audiência perplexa. Vamos ver esse vídeo também. How many believe God will heal the sick tonight? Sing to this little woman first. 18 long years with arthritis. How many believe God's going to heal her? Does God heal the sick today? Oh, yeah. 18 long years. And she can't even get up when she's down. Do you believe you could get up after I pray for you and run? Yes. You want to? If you believe it, shout yeah! Shout yeah! Now that's what I call a joyful noise. And the scripture says, make a joyful noise to the Lord. After I pray, are you going to be able to get up and run? Yes. Get ready. She said, this is my night. It's got to be my night, because it's the only night I can be here. Oh, God. Oh, God. Look at this proud demon of arthritis. Jesus! I believe you tonight. Let the power of God go through this woman. And let the gift of healing be exercised. In the name of Jesus. Oh, my God. The joints are cracking like crackers. Yes. Pop like breaking crackers in a bowl. Loose her up, Lord. Limber her up. Set her free from this devil of arthritis. In the name of Jesus. Yes. Right now. Oh. Would you believe it if I tell you it's done? Yes. Huh? Yes. In the name of Jesus, jump. Come on. Come on. Bring your back up there. Stand to your feet and let's praise the Lord. Now, every time God empties a wheelchair, I get a free ride. Yes. You're healed, aren't you? Yes. What do you think about this? Wonderful. I believe I'm here. What do you think about this? Reverend Allen now getting in this wheelchair, and this little woman is pushing him down this ramp. She was unable to stand like this, and she's pushing Reverend Allen Glória a Deus. down the ramp. This is God's power. Glória a Deus. É interessante a gente ver como Deus impactou a igreja. E há uma atmosfera diferente. Aqueles que têm acompanhado essas aulas desde o começo, você percebe como a igreja foi se levantando daquela frieza religiosa da Idade Média, como que o mover de Deus começou a vir de uma maneira crescente, impactos crescentes. E aquele movimento pentecostal do começo do século desembocou nesse avivamento de cura do século XX, na década de 50, e as coisas continuam acontecendo. E caminhando para a história desse século de grandes moveres de Deus e de grandes avivamentos, nós temos, depois desembocando no final, ali na década de 60 e na década de 70, o avivamento carismático, o mover de restauração e, finalmente,
o grande crescimento das igrejas em células no mundo atual, agora no início do século XXI. Mas nós queremos ainda dentro do século XX destacar uma outra coisa importante que acontece na Igreja Católica. A Igreja Católica Romana, no século XX, ela começou a perder terreno em todas as frentes. Havia uma paralisia muito grande. A Igreja Católica Romana foi acusada de ter sido conivente com o nazismo, o Papa Pio XII não ter se posicionado contra o Holocausto judeu. E tantos problemas, a igreja perdendo terreno, muitas dificuldades. Eu lembro ainda na década de 80 e 90, nós fazíamos conferências de jovens em Goiânia e nós não encontrávamos nenhum lugar grande o suficiente que nos coubesse. Então nós íamos para Anápolis, que é uma cidade a uns 50 quilômetros de Goiânia. Ali tem um grande convento, convento Madre Mazarello, um convento gigantesco com muitos quartos, refeitório enorme, uma capela imensa, uma estrutura gigantesca, e havia na época 6 freiras. E nós chegávamos ali às vezes com 600, 700 jovens, aquele mover de Deus, e elas ficavam assustadas. E essa era a realidade da Igreja Católica Romana ali na década de 60, 70, 80, perdendo cada vez mais espaço. E, finalmente, então, os líderes católicos decidem fazer, então, mais um concílio. Nós dissemos aqui que sempre, desde o início da história da igreja, a igreja passa por concílios, e um concílio é uma reunião da principal liderança da igreja para definir em matéria de doutrina, ou para reagir contra as heresias, para se posicionar, para proteger a igreja. E os concílios católicos continuam acontecendo. Esse concílio foi, na década de 60, convocado, e ele tentou modernizar a igreja romana. Até aquela época, a igreja católica praticava aquelas missas em latim, as mulheres com aquele véu preto, muitas vezes os sacerdotes oficiavam a missa de costas, algo totalmente desconectado da realidade, das culturas, das línguas nacionais. E a Igreja Romana, então, através do Concílio Vaticano II, eles tentam adequar a igreja, modernizar a igreja, ajustar a igreja para que ela seja mais contemporânea. E isso impactou, trouxe resultado. A igreja tentou, então, a Igreja Romana, se posicionar de uma maneira mais missionária, mais contextualizada. E logo depois, talvez 15, 20 anos depois desse concílio, nós temos, entrando dentro da igreja romana, duas coisas importantes. Você percebe que o movimento carismático evangélico do batismo no Espírito Santo, e esse movimento carismático, nós vamos falar mais sobre ele daqui a pouco, foi as igrejas protestantes históricas, os presbiterianos, batistas, metodistas, e entre outros, que não aceitaram o movimento pentecostal. Eles vêm então tardiamente, eles recebem o batismo no Espírito Santo tardiamente, lá na década de 60, 70, e a Igreja Católica Romana recebe o impacto desse avivamento carismático. Os católicos são batizados no Espírito Santo, Deus começa a mover de uma maneira extraordinária no meio católico também. E na outra vertente, na contramão disso, você tem a teologia da libertação, que era uma tentativa de pegar aquela filosofia marxista de libertação do proletariado pela revolução das armas. Era a tentativa de pegar a filosofia marxista e dar uma roupagem cristã. E, infelizmente, a teologia da libertação, principalmente na América Latina, avançou a passos largos, especialmente na década de 70 e 80. Hoje em dia ela foi proscrita, o próprio Vaticano recusou, rejeitou completamente a teologia da libertação, mas a Igreja Católica Romana, então, viveu esse dilema durante esse tempo todo. Muito bem, e avançando na nossa história do século XX, é o século dos grandes avivamentos, mas é o século também das grandes tragédias. E nós poderíamos falar muito aqui, né? Destacamos talvez as principais, mas além dessas principais, que são
as duas grandes guerras mundiais, a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1919, milhares e milhões de pessoas foram mortas. O palco principal dessa guerra foi a Europa. A Europa ficou devastada, né? Isso trouxe o morticínio de milhões e milhões de pessoas, sofrimento imenso. Aquelas tecnologias incipientes já começaram a ser usadas ali. Depois da Segunda Guerra Mundial, que foi então, aí sim, né, uma tragédia, um morticínio em massa, o envolvimento das nações em escala planetária, e dezenas de milhões de pessoas foram mortas. O principal palco da Segunda Guerra Mundial foi a Europa também, que ficou arrasada mais uma vez. Países como Alemanha, França, Inglaterra foram destruídos completamente, suas economias arruinadas, mas também a África foi envolvida nisso, a Ásia, o Japão foi envolvido nisso. E, enfim, a humanidade sofreu terrivelmente com as guerras, e o final da Segunda Guerra Mundial foi com a capitulação do Japão, onde os Estados Unidos soltam ali as duas bombas atômicas, em que instantaneamente centenas de milhares de pessoas morrem. Então agora o que nós vemos é morte em massa. As guerras não são mais aquelas guerras convencionais entre exércitos que se contrapõem, mas agora é uma guerra tecnológica, e cada vez mais, à medida que o século XX avança em tecnologia, as guerras acontecem com essa força da tecnologia, dos recursos tecnológicos, de mísseis sendo enviados de navios, tudo isso controlado por satélite. Então a capacidade humana de destruir, de matar, avança tremendamente. É o século também das grandes revoluções comunistas, a Revolução Comunista Bolchevique na Rússia, em 1917, que é a tentativa de aplicar aquela teoria de Marx, de Karl Marx, do comunismo pleno, né, dos proletariados, do proletário, que é o trabalhador, tomando o seu lugar, derrubando o regime capitalista, estabelecendo um Estado proletário, onde os interesses dos trabalhadores, em primeiro lugar, é atendido. Essa utopia de uma sociedade igualitária plena, né, avança ali na Rússia, que depois se torna a União Soviética, e depois essa revolução comunista é exportada para muitos países do mundo. A China cai também sob o regime comunista, Coreia, o Vietnã, muitos países da África, Cuba, aqui na América Central, e há uma guerra, então, entre capitalistas e comunistas, a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, e a Europa, metade da Europa segue a União Soviética depois da Segunda Guerra Mundial, e o mundo é dividido, né? E milhões de pessoas morrem na Revolução Bolchevique, depois os expurgos, que eram as perseguições políticas debaixo de Stalin, milhões de russos morrem. Há registros de alguns historiadores que por volta de entre 20 e 30 milhões de pessoas morreram ali. Na China de Mao Tse Tung, milhões, dezenas de milhões morrem. Nas guerras da Coreia, na guerra do Vietnã, nas guerras de revolução comunista na África, em países como Angola, como Moçambique e muitos outros, milhões de pessoas morrem. E nós temos então algumas fotos aqui. Aqui está Lenin pregando no começo ali da Revolução Bolchevique na Rússia. Lenin foi dos principais revolucionários, foi um dos pais da Revolução Russa e do regime comunista soviético. Aqui a outra grande tragédia do século XX, nessa imagem que você pode ver, da Segunda Guerra Mundial, em que Hitler sistematicamente cria um sistema de destruição em massa dos judeus. Hitler, usado pelo diabo, ele mata, ele chacina mais ou menos 6 milhões de judeus. Isso sem contar com ciganos, pessoas que tinham deficiência física, pessoas que tinham deficiência mental. E nessa crueldade em massa, é um morticínio estabelecido pelo Estado. Os judeus são o principal alvo do ódio de Hitler e do diabo. E uma outra tragédia imensa que atinge ainda hoje, no começo do século XXI, em ondas de fome, o continente africano, principalmente.
continente africano tem sido palco de muitas revoluções, de muitas guerras civis, e milhões e milhões e milhões de pessoas morrem diariamente de fome. Ainda hoje nós temos esse problema na África, não foi resolvido. Milhões morrem na Somália, milhões morrem na Etiópia, milhões morrem em Moçambique, que ainda é considerado um dos países mais pobres do mundo, onde as pessoas vivem com menos de $1 por dia, numa miséria absoluta e sem perspectiva de mudança. E voltando então para a nossa história, desse contraponto de tragédias, do diabo se levantando com suas filosofias e com o seu morticínio, nós temos o contraponto dos avivamentos e dos moveres de Deus. E depois do desdobramento daqueles avivamentos sobre os quais nós já falamos no início da aula, do avivamento pentecostal, do mover de Deus de cura, do avivamento de evangelismo e cura na década de 50, nós temos então finalmente o avivamento da década de 70. E eu fui abençoado, fui privilegiado, porque nasci numa igreja, era uma igreja presbiteriana, que tinha sofrido um impacto do movimento carismático. Eu, daqui de Goiânia, me converti muito cedo, com 12 anos de idade, e eu fui evangelizado por uma professora que se converteu também nessa mesma igreja, Igreja Cristã Presbiteriana Bom Pastor. Essa igreja, ela surgiu de um grupo de jovens no meio da Igreja Presbiteriana Central, em Goiânia, e esse grupo de jovens começou a orar e buscar a Deus, liderados por uma missionária cheia do Espírito Santo, a missionária Ana Maria Brasil, uma mulher cheia de iniciativa, uma líder que começou uma casa de recuperação, começou uma equipe de evangelismo e de avivamento, e começou uma igreja, tudo ao mesmo tempo. Essa mulher foi muito usada por Deus, e ali no início da década de 70, aqueles jovens na Igreja Presbiteriana Central em Goiânia começaram a orar, buscar a Deus, e eles começaram a ser batizados no Espírito Santo. E aquela mesma experiência do início do século no avivamento pentecostal agora invade a Igreja Presbiteriana, e a reação presbiteriana foi de expulsar simplesmente aquela mocidade, e aquela mocidade sai e causa um impacto. Aquela igreja rapidinho, a Igreja Cristã Presbiteriana Bom Pastor, em 1974, 75, 76, se torna uma das maiores igrejas de Goiânia, uma multidão de jovens se converte, e eles saem aos domingos para pregar nos pontos de ônibus, fazem arrastão nas ruas, isso no meio daquele ambiente cultural dos Beatles, dos hippies, e aquele povo é um povo destemido, prega dentro de ônibus, pessoas endemoniadas são libertas dentro de ônibus. Havia uma moça, já contei isso em outras aulas, o nome dela é Vênia, uma moça de Deus, cheia do Espírito do Senhor, usada por Deus, às vezes em ponte de ônibus, ela olhava para uma pessoa, se alguém era endemoniado, caía na frente dela, era liberto ali, com o olhar. E eu participei disso, nós às vezes fazíamos então retiros, eu era um garoto ainda, adolescente, e quanta gente era batizada no Espírito Santo, quanta gente deixava as drogas, quanto trabalho pioneiro, e aquela igreja então, debaixo desse impacto tremendo, resultado desse avivamento carismático, era um lampejo do que Deus estava fazendo em outros lugares também. Em Belo Horizonte, muitas igrejas batistas foram sacudidas pelo avivamento carismático. A Igreja Batista da Floresta, a Igreja Batista da Lagoinha, surgiram desse avivamento, desse mover de Deus. Em São Paulo, muitas igrejas surgem debaixo desse avivamento. E para te dar um gostinho aqui, deixa eu colocar, enquanto a gente ainda fala desse mover, uma música. Agora, não procura tecnologia, não procura modernidade nisso aqui, que você não vai ver. Nós estamos falando de coisas pioneiras de 35, 38 anos atrás no Brasil. Esse era um grupo paulista, debaixo desse avivamento carismático, batizados no Espírito Santo. Essa é a novidade, poucos recursos. E esse povo, daqueles grupos lá, o Novo Alvorecer, e eu creio que eles vieram muito antes, inclusive, dos Vencedores por Cristo, que depois fazem história. E eles eram cantados nas nossas igrejas. E quanta gente foi abençoada. Na verdade, essa outra música que eu gostaria de mostrar. E é uma oração. A oração diz: eu quero ser um vaso de bênção, eu quero ser instrumento de Deus, eu quero ser canal do Senhor.
E nós cantávamos esse tipo de música. E quantas reuniões de oração, onde a gente era batizado no Espírito Santo, as pessoas falavam em línguas. Isso era uma grande novidade para a igreja naqueles dias, nos primórdios, nos inícios dos anos 70. Agora o mover de Deus continua. E a gente vai vendo que as insatisfações do Espírito Santo no coração de quem quer o mover de Deus continua avançando. E aí de repente eu lembro, essa era a minha experiência também. Eu já era crente há uns 5 anos e eu era tomado por uma insatisfação enorme. Era membro daquela igreja, né, e batizado no Espírito Santo. Eu falava, Senhor, mas será que tem só isso? Será que é só batismo no Espírito Santo e falar em línguas? Eu lembro que um dia, né, numa insatisfação imensa, eu orava e chorava e falava, Deus, o que mais que o Senhor tem? Mas essa era a única ênfase que os nossos líderes tinham. E eles não tinham culpa, porque é o que eles conheciam. E aí a gente começa a perceber que Deus estava movendo em outros lugares, em outras ênfases também. E o grande salto avante na igreja do século XX foi o movimento de restauração. E o movimento de restauração pregava que a igreja, na verdade, estava sendo alvo de um sistemático trabalhar do Espírito Santo para restaurar as verdades da salvação pela fé em Lutero, a verdade da santificação e de uma vida liberta do pecado através de John Wesley, mas o poder de Deus também, e agora a grande ênfase de unidade da igreja, de mover do Espírito Santo, de restauração do louvor e da adoração, da restauração dos 5 ministérios, da restauração da igreja como um movimento mundial e crescente. Todas essas ênfases vieram para nós ali depois da década de 70, década de 80, e houve vários movimentos de restauração na igreja no século XX. Vocês se lembram de nós falarmos do movimento de Brethren, dos irmãos, da igreja dos irmãos, no final do século XIX, das igrejas de Cristo que chegaram inclusive no Brasil. E agora no século XX nós temos o movimento da chuva serôdia. A Bíblia faz a promessa de que tem 2 chuvas para nós. A chuva temporã, que é aquela que passa, mas a chuva serôdia, aquela que vem e fica, é a estação da chuva. E esses irmãos entendiam então que o mover de Deus e cada verdade que foi sendo acumulada ao longo da história veio para formar o nosso DNA e para ficar. Essa é a visão da videira, essa é a visão da vinha, é isso que nós acreditamos. E é interessante que houve muitos movimentos de restauração, de tentativa de restauração, de não serem denominação, não cair naquela frieza ritualística e morta de muitas denominações. E esses irmãos, então, tentando ser inclusivos e não exclusivos, foram, então, protagonistas de grandes movimentos dentro dessa ênfase para a restauração da igreja. Além do movimento da chuva serôdia, nós temos o Watchman Nee, cujos pais metodistas, no início do século, na China, esse homem foi um apóstolo, ele morreu nas cadeias comunistas da China, finalmente, perseguido, aprisionado. E esse homem foi tremendamente usado por Deus na restauração da palavra, na restauração de enxergar verdades tremendas. E, infelizmente, na sequência, uma das ênfases do Watchman Nee, que era a igreja local, uma igreja em cada cidade, isso produziu um movimento que é quase uma seita. Eles não têm heresias de seita, mas eles têm comportamento de quem é seita. Eles são exclusivistas, eles não respeitam a autoridade da igreja, eles dizem que nós estamos na Babilônia, e como nós estamos na Babilônia, eles têm o direito de ir até nós, que somos instrumentos santos do templo na Babilônia, segundo eles, e tem que ser levado então para Jerusalém, que é a igreja local. Eles não respeitam a autoridade, eles são terríveis. O comportamento deles é nefasto, é venenoso e é terrível. Agora, em muitos aspectos, no aspecto espiritual, devocional, eles têm trazido uma grande contribuição. Infelizmente, o aspecto eclesiológico é altamente venenoso. Agora, um outro movimento de restauração que afetou o Brasil e a maior parte das nossas igrejas recebeu o benefício, a bênção desse movimento, foi o movimento das comunidades. E um dos principais líderes dessas comunidades é esse irmão
de camiseta preta, o pastor Robson Rodovalho, hoje é bispo Robson Rodovalho. Ele é o fundador de uma denominação, a Sara Nossa Terra. Mas esse irmão, na década de 70, foi protagonista junto com todas essas comunidades no Brasil, que surgiram lá em Porto Alegre com Azaf, o irmão Moisés Cavalheiro, em Curitiba com Miguel Piper e Thomas Wilkins, aqui em Goiânia com Robson Rodovalho, César Augusto, que era pastor junto com o Robson. Essa gente e irmãos de outros lugares também, eles tinham um clamor no coração pela restauração da igreja. E eu tive o privilégio também de fazer parte do primeiro Instituto Bíblico, de estar ali, de orar pela restauração da igreja, de jejuar por isso. Eu, nessa época, depois de ter me convertido na Cristã Presbiteriana Bom Pastor, e ficar lá 5 anos, Deus me leva, minha experiência pessoal, para estar na Cristã Evangélica, que era uma denominação tradicional, num dos bairros aqui em Goiânia. E o meu pastor, depois usado por Deus, pastor Sinomar, ele entende o chamado de Deus pelo avivamento carismático, ele se posiciona e ele se desliga daquela denominação tradicional, conservadora, e muda o nome da igreja, a Igreja Luz para os Povos. Essa igreja se torna um impacto em Goiás, um impacto em Goiânia, um impacto no Brasil. Centenas de igrejas são plantadas, direta ou indiretamente, através do ministério desse pastor Sinomar, que foi o meu pastor. E nessa época eles me enviam então para fazer essa escola bíblica, e lá nós somos poderosamente impactados com essa verdade, não apenas do avivamento carismático, batismo no Espírito Santo e falar em línguas, mas Deus está restaurando a igreja. E há então uma atmosfera de restauração do louvor. Eu lembro de uma ocasião que eu fui numa dessas conferências, e assim, querendo mais de Deus, nós estávamos envolvidos já de alguma forma com a liderança dos jovens na nossa igreja, ali na Cristã Evangélica, e eu lembro que fui tomado de surpresa, porque à medida que os irmãos começaram o louvor, aquilo era novidade para mim. Nós usávamos inário, tínhamos alguns corinhos cantando na igreja, mas não tínhamos aquela atmosfera de adoração, de ministração na presença de Deus. Eu lembro que cânticos de louvor, com dança, com manifestação da presença de Deus, poderosamente ali nos envolveram, né? E eu lembro que essa verdade da restauração da igreja tomou conta do nosso coração. A nossa igreja ali nos deu total liberdade. A gente foi ordenado como pastores pelo pastor Sinomar, eu e o pastor Aloísio, e isso já é histórico, né? A gente não é tão velho, aliás, eu me sinto jovem, mas isso já faz parte da história. Há uma história de décadas, de coisas que Deus tem feito, e essa visão de restauração, ela precisava desembocar na estrutura de células, que é o retorno para a igreja de Atos dos Apóstolos. Mas infelizmente esse movimento de restauração, especialmente das comunidades no Brasil, eles se frustram porque eles têm vida, eles têm visão, mas eles não têm estrutura. E eu, pessoalmente, ouvindo o pastor Robson Rodovalho, ele dizendo, com essa estrutura que nós temos hoje nas comunidades, nós não vamos ganhar o Brasil. Então ele rompe com aquela visão que ele pregava, que ele ensinava, que ele ensinou para nós, que ele ensinou para mim, que ele ensinou na escola bíblica. E eles dizem, essa coisa de ficar tocando na montanha pela glória de Deus, não é assim que nós vamos ganhar o Brasil. Nós precisamos de uma estrutura mais agressiva. E aí ele funda a Sara Nossa Terra, a igreja aqui em Goiânia, também fundada pelo apóstolo César Augusto, a comunidade cristã. Ela também tem essa mesma vertente, esse mesmo perfil. E aí nós percebemos que aquela visão de restauração tão maravilhosa, que poderia desembocar num grande avanço se a igreja entrasse nessa prática das células, não com a visão clerical apostólica, mas com uma visão de devolver a função para os membros do corpo de Cristo, treinar o potencial de cada membro, potencializar cada pastor para plantar igrejas e funcionar no seu sonho. Isso causaria uma explosão enorme. E é interessante que essa prática das células, essa visão das células, nós não temos aqui um líder, um pastor, uma pessoa que foi responsável por isso. Nós temos em escala planetária, novamente, Deus trabalhando de uma maneira poderosa. A China comunista, perseguindo as igrejas, prendeu os pastores, expulsou os missionários, fechou as igrejas, e a igreja da China então cai debaixo de uma cortina de ferro. O Ocidente pensa então que a igreja na China acabou.
E aí, os irmãos começam então a se reunir em pequenos grupos. Nós temos um excelente livro, O Irmão do Céu, escrito pelo autor, irmão Yun. Ele conta a história da igreja em células na China. Eu recomendo esse livro, ele é crucial para o entendimento do mover de Deus no final do século XX, início do século XXI. E a China então é impactada, a igreja começa a crescer. E quando as primeiras informações, depois de décadas de comunismo, chegam aos ouvidos ocidentais, nós ficamos assustados. Que há então na igreja da China por volta de 120 milhões de crentes. A igreja da China é a maior igreja, caminha para ser a maior igreja do mundo. E recebendo alguns irmãos de Hong Kong, que vieram nos visitar, eles têm acesso direto a essas igrejas, eles penetram no continente, na China continental, e eles dizem, olha, uma igreja média na China, uma igreja de 400 mil crentes. Igreja em células, eles não têm templos, eles não podem ser identificados porque o governo persegue, eles são ilegais. E Deus ali movendo de uma maneira tremenda. Na década de 50, 60, surge na Coreia, que é um país livre, Coreia do Sul, a igreja de Oído, que é uma Assembleia de Deus, com o pastor Po Yong-cho, que começa então esse movimento de células, e há um impacto poderoso, porque aquela igreja, ela rompe então paradigmas, e é a primeira igreja do mundo a se tornar então uma igreja gigantesca, baseada em células, nessa visão de Deus, de restauração ao modelo da igreja de Atos, ao modelo da igreja primitiva. E o pastor Po Yong-cho, ali na década de 80, ele tem a maior igreja do mundo, uma igreja com mais ou menos 800 mil crentes, uma igreja local. Ele constrói um templo enorme, perto do Congresso Nacional, ali na ilha de Oído, em Seul, na Coreia do Sul. É uma igreja que, junto com os prédios todos anexos, cabe em um só culto cerca de 50 mil crentes. Então, há um impacto mundial. Esse homem começa a ensinar sobre esse assunto, e daqui a pouco as igrejas em células começam a entrar em El Salvador, na Colômbia, o modelo do G12 com o pastor César Castellanos, e coisas começam a acontecer. Então nós não estamos falando de algo que a igreja tem escolha, porque para um mundo urbano, Deus tem agora uma resposta urbana. Ao invés de ter uma igreja nos moldes tradicionais, com as portas abertas, nós temos as células, que se esparramam nas cidades, que se multiplicam, e a igreja voltando com todo aquele processo de restauração, verdade após verdade, ênfase após ênfase, poder de Deus através do batismo no Espírito Santo, do avivamento pentecostal e do avivamento carismático, e agora então a estrutura. Deus agora devolve o odre para a igreja que já tinha recebido o vinho. E nós temos então tremendos moveres de Deus. E eu separei um vídeo, não sei se nós vamos ter tempo para vê-lo inteiro. Nós vamos ver esse vídeo como encerramento do nosso curso de História da Igreja, que é um culto ali na igreja de Oído, na Coreia do Sul, um vídeo amador no YouTube, e gostaria que você tivesse então essa expectativa de perceber os grandes moveres de Deus e o grande potencial que nós temos da agora para frente. O planeta inteiro vai ser afetado nesse século XXI por uma igreja agressiva, uma igreja restaurada, uma igreja impactante. Eu quero desafiar você a se tornar um daqueles que será plantador de igreja, um daqueles que vai escrever a história do século XXI. Algum dia alguém vai estar contando a sua história, que você foi protagonista, mais do que objeto do mover de Deus. Você foi protagonista do mover de Deus. Você foi protagonista da história da igreja. Você fez parte da história da igreja no século XXI. Eu e você faremos parte disso. A vinha fará parte disso. E aonde Deus abrir portas, eu desafio você a fazer parte desse movimento. Deus te abençoe. Estaremos juntos nisso. Eu e você fazemos parte dessa maravilhosa história da restauração da igreja e dos moveres de Deus.